Você está a um único pensamento de acabar com tudo. E o pior, você nem percebe, nem imagina que aquele pensamento que parece normal, que passa despercebido no meio do seu dia, no silêncio da sua mente, pode estar corroendo lentamente sua vida, sua energia e sua chance de prosperar. Napoleon Hill avisou, mas poucos realmente ouviram. Ele revelou, nas entrelinhas, que existe uma força destrutiva sutil, silenciosa, que se instala na mente humana e que se alimenta de cada pensamento negativo, cada dúvida, cada medo. Essa força é invisível, mas absolutamente real. Ela distorce sua percepção, sabota suas decisões e te prende em ciclos de fracasso sem que você saiba por quê. A maior tragédia não é o que te acontece, é o que você pensa quando algo acontece. E é nesse exato ponto que a sua vida começa a ruir ou a se transformar completamente. Esse vídeo não é mais um conteúdo sobre positividade barata, não. É um alerta urgente, é um chamado para aqueles que têm coragem de olhar para dentro e confrontar a verdade que a maioria nunca vai ter força para encarar. Se você continuar ignorando essa verdade, sua realidade será destruída por dentro. Mas se você compreender o que Hill realmente quis dizer, você vai acionar o código oculto que separa os dominadores da vida dos dominados pela própria mente. Pare agora. Não ignore isso. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você foi guiado. Algo dentro de você está tentando te despertar, antes que seja tarde demais. Mas saiba, se você ouvir essa verdade e sair sem fazer nada, o ciclo da destruição vai continuar. E pior, ele vai se intensificar. Inscreva-se agora no canal Dimensão da Abundância. Não é só um clique, é um ato de rebelião contra tudo o que vem te sabotando em silêncio. Curta este vídeo como quem ativa um código. Comente, despertei antes de ser tarde. E compartilhe com quem você sabe que está sendo devorado por dentro, mas ainda não percebeu. A elite te treina para esquecer. Aqui, a gente te desperta para lembrar quem você realmente é, antes que um único pensamento errado te destrua por completo. A armadilha invisível do pensamento. Pare por um segundo. Pense na última vez que você sentiu medo. Não aquele medo óbvio, mas aquele sussurro sutil que dizia: você não vai conseguir. Isso não é para você. Vai dar errado. Sempre dá. Esse sussurro é uma semente. E Hill avisou: toda semente plantada na mente germina. A mente não distingue o que é verdade ou mentira. Ela apenas obedece ao que você repete com emoção. Agora entenda a armadilha. Se você alimenta um pensamento de fracasso, a mente começa a preparar o terreno para o colapso. É como ativar, sem saber, um mecanismo de autodestruição silenciosa. A vida que você tem hoje é apenas o espelho daquilo que você tolerou pensar repetidamente. E se você tolera pensamentos tóxicos, derrotistas, de escassez, medo ou autossabotagem, você já está em queda livre, mesmo achando que está sobrevivendo. Esse é o veneno mental que Hill tentou alertar, mas foi ignorado. O pensamento que abre portais negativos. Napoleon Hill descobriu algo perturbador durante suas pesquisas com milionários e fracassados. Ele percebeu que alguns pensamentos funcionam como chaves energéticas. Quando você pensa com força e emoção, você ativa um campo vibracional que se conecta a forças invisíveis. Sim, pensamentos são vibrações, e vibrações são convites. Convites que atraem para a sua realidade situações, pessoas e eventos compatíveis com o que você emitiu. Mas o que ninguém te contou é que alguns pensamentos abrem verdadeiros portais de destruição. Portais mentais e vibracionais que trazem miséria, caos, perdas, doenças e falência. E o pior, esses portais são abertos inconscientemente por pessoas que pensam demais no que temem, no que odeiam, no que querem evitar. Você acha que está se protegendo ao pensar nos riscos,
mas na verdade está ativando o caminho até eles. Hill foi enfático: o que você teme, você atrai. O medo é fé invertida. E o universo obedece à frequência, não ao desejo consciente. Você pode até dizer, eu quero mudar. Mas se sua vibração estiver dizendo, eu não acredito, sua realidade continuará caindo aos pedaços. Os pensamentos escuros que controlam sua vida. Você acredita que é livre para pensar o que quiser. Mas a verdade é brutal. Você está sendo pensado. A maioria das pessoas não tem pensamentos próprios. Elas absorvem vibrações, crenças, memórias emocionais, traumas e influências externas e acham que tudo isso é normal. Mas Napoleon Hill avisou: sua mente é um campo fértil e ela será plantada por você ou por alguém. A mídia planta medo. As pessoas à sua volta plantam dúvida. Seu passado planta insegurança e você aceita tudo isso como se fosse natural. Esse é o maior erro. O que parece só um pensamento pode ser um vírus mental que te impede de agir, de prosperar, de ousar. Você pensa, não tenho tempo, não sei como, não sou bom o suficiente. Mas isso nunca foi verdade. Foi plantado em você. E se você não arrancar essas raízes agora, vai viver uma vida que não é sua, vai morrer com o potencial enterrado, vai ser mais um entre milhões que foram destruídos por dentro sem nunca terem percebido. Os pensamentos escuros que controlam sua vida. Você acredita que é livre para pensar o que quiser, mas a verdade é brutal. Você está sendo pensado. A maioria das pessoas não tem pensamentos próprios. Elas absorvem vibrações, crenças, memórias emocionais, traumas e influências externas e acham que tudo isso é normal. Mas Napoleon Hill avisou: sua mente é um campo fértil e ela será plantada por você ou por alguém. A mídia planta medo. As pessoas à sua volta plantam dúvida. Seu passado planta insegurança e você aceita tudo isso como se fosse natural. Esse é o maior erro. O que parece só um pensamento pode ser um vírus mental que te impede de agir, de prosperar, de ousar. Você pensa, não tenho tempo, não sei como, não sou bom o suficiente. Mas isso nunca foi verdade. Foi plantado em você. E se você não arrancar essas raízes agora, vai viver uma vida que não é sua. Vai morrer com o potencial enterrado. Vai ser mais um entre milhões que foram destruídos por dentro sem nunca terem percebido. O pensamento é um feitiço moderno. Eles não te contaram, mas os pensamentos funcionam como feitiços modernos. E a mente humana, quando mal utilizada, é o maior instrumento de autodestruição que já existiu. O que Hill descobriu vai muito além de pensar positivo. Ele entendeu que pensamentos são códigos energéticos que se manifestam, não no mundo mágico da fantasia, mas na matéria crua da sua realidade diária. Cada vez que você pensa, sou um fracasso, isso nunca vai dar certo, eu não tenho valor, você está lançando maldições invisíveis contra si mesmo. Essas maldições não vêm de bruxarias externas, vêm da sua própria boca, da sua mente, daquilo que você aceita como verdade dentro de você. O verdadeiro feitiço não é lançado por um mago com capa preta, é lançado por uma pessoa comum, todos os dias, sem perceber. E a vítima é sempre a mesma, você. O aviso oculto que foi ignorado. Napoleon Hill não podia falar abertamente tudo o que sabia. Os tempos não permitiam. O mundo não estava pronto. Mas ele deixou mensagens camufladas para aqueles que sabem enxergar além das palavras. Em Pense e Enriqueça, Hill fala de um poder misterioso que age silenciosamente. Um poder que destrói a riqueza, o corpo, os relacionamentos e até a alma. E esse poder nasce sempre da mesma fonte, um único pensamento mal direcionado. Você duvida? Quantas vidas já foram destruídas porque alguém acreditou que não era capaz?
Quantos sonhos morreram por causa de uma única crítica internalizada? Quantos talentos nunca floresceram porque alguém ouviu e acreditou em uma mentira mental? Esse é o aviso que ninguém quis ouvir. O seu pensamento pode ser a origem da sua ruína. Hill tentou mostrar que a mente humana é uma estação de rádio. Se você sintoniza na frequência errada, você será invadido por conteúdos, energias e situações que não te pertencem, mas que vão te destruir. E o mais assustador, a maioria das pessoas vive a vida inteira sintonizada no canal da destruição, achando que está apenas sendo realista. A raiz da autodestruição está escondida. Você pode mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de roupa, de aparência, de relacionamentos, mas se não mudar o padrão vibracional do seu pensamento, você só estará levando o mesmo veneno para um novo lugar. Napoleon Hill sabia disso. Ele percebeu ao estudar os grandes nomes da história que a verdadeira prisão não tem grades. Tem vozes internas. Essas vozes dizem coisas como: você sempre estraga tudo, ninguém te valoriza, você nasceu para sofrer, e o mais perigoso, você acredita nelas. Essas frases não são só pensamentos, são raízes emocionais profundas, muitas vezes plantadas na infância, cultivadas pelo trauma, reforçadas por fracassos e alimentadas pela repetição diária. E Hill alertou: pensamentos enraizados se tornam destinos. Ou você arranca essa raiz, ou ela te afunda cada vez mais. O efeito colisão, quando a mente sabota a matéria. Você já percebeu que, às vezes, tudo começa a dar errado ao mesmo tempo? Seu dinheiro trava, sua energia desaba, os problemas se acumulam e parece que uma força invisível está puxando você para baixo. Isso não é coincidência. É o que Napoleon Hill chamou, em linguagem velada, de efeito colisão. Um momento em que a frequência interna da mente colide com a realidade externa e cria uma avalanche de bloqueios. Imagine sua mente como um transmissor. Se você transmite medo, escassez, raiva, dúvida, você entra em sintonia com uma faixa energética densa e destrutiva. E tudo o que vibra nessa mesma faixa começa a colidir com sua vida. Brigas, débitos, perdas, confusão. Não é azar, é vibração. E a maioria reage do pior jeito, com mais medo, mais raiva, mais pensamentos negativos. Ou seja, reforçam o campo destrutivo que os engoliu. É um ciclo que só termina quando a pessoa reconhece o epicentro da colisão, a própria mente. A programação invisível que você nunca questionou. Você já se perguntou quem foi o primeiro a te fazer duvidar de si mesmo? Quem foi que plantou a ideia de que você não merece mais da vida? Que a vida é dura? Que o dinheiro é sujo? Que sucesso é para poucos? Napoleon Hill entendia que o ser humano não nasce limitado. Ele é programado para viver abaixo do próprio potencial. Essa programação acontece em silêncio. Ninguém te prende com algemas. Te prendem com frases como: isso é impossível. Você precisa ser realista. Não sonhe alto demais. Você já está velho para isso. Tem gente melhor que você. Essas frases se tornam códigos mentais e você passa a obedecer a esses códigos sem perceber. É como se sua mente estivesse conectada a um sistema oculto de controle, instalado desde a infância e atualizado diariamente por todos os lados. Pior ainda, a mente programada para o fracasso encontra meios lógicos para justificar o próprio sofrimento. Você passa a aceitar uma vida medíocre como se fosse destino, mas não é destino, é hipnose mental. E Hill gritou entre linhas em suas obras: desperte antes que essa programação te leve direto para a destruição total. A zona mental de ruína. Existe uma zona dentro da mente humana, uma zona sombria, perigosa e silenciosa. Hill a chamou de zona da indecisão, do medo e da dúvida. Mas o nome não importa, o efeito é devastador. Quando você entra nessa zona, sua força vital começa a ser drenada.
você perde a clareza, perde o ímpeto, começa a procrastinar, desiste fácil, foge de oportunidades, desacredita até de si mesmo. Essa zona parece confortável, mas é uma armadilha mortal. E quanto mais tempo você fica nela, mais difícil é sair. É ali que sonhos morrem, ideias apodrecem e pessoas brilhantes se apagam lentamente, sem deixar rastro. O problema é que essa zona não tem paredes, ela existe dentro de você. E se você não ativar um estado de vigilância mental, você vai viver décadas preso nela, achando que está esperando o momento certo. Mas o momento certo nunca vem, porque essa zona foi feita para te manter paralisado. E Hill foi claro: você ou domina sua mente, ou será dominado por ela. E tudo o que isso atrairá para a sua vida será perda, miséria e arrependimento. A frequência mental que chama o caos. A ciência moderna apenas arranhou a superfície do que Napoleon Hill já havia percebido. O cérebro humano é um transmissor de frequência, e aquilo que você pensa com emoção, você emite como uma vibração no campo invisível que sustenta a realidade. E aqui está a verdade mais temida e ignorada. Existem frequências mentais que invocam o caos. Pessoas que vivem repetindo frases como: tudo dá errado para mim, essa é minha sina. O mundo é cruel. Estão, sem saber, programando a própria destruição energética. Essas vibrações não somem no ar. Elas ecoam no campo invisível, retornando em forma de acidentes, traições, falências, doenças, perdas inexplicáveis. Você conhece alguém que atrai problema, que vive um ciclo de sofrimento sem fim? Essa pessoa está sintonizada na frequência do colapso. E o mais assustador, ela jura que está só sendo realista. Hill tentou avisar, mas o mundo não ouviu, ou pior, ridicularizou. Hoje, milhões vivem em desgraça sem saber que o sinal está sendo emitido de dentro da própria cabeça. O vazamento de poder, quando você entrega sua riqueza. Você pode estar vazando poder agora, perdendo energia, coragem, prosperidade, sem perceber. Hill dizia que todo homem fracassado que ele entrevistou tinha um ponto em comum. Em algum momento, entregou o controle da própria mente para forças externas. E essas forças não precisam ser sobrenaturais. Elas podem ser uma crítica que você nunca superou, um trauma de infância mal resolvido, uma pessoa negativa que você ainda ouve, um medo escondido que te paralisa, um vício emocional que você alimenta sem perceber. Essas forças se instalam em seu sistema vibracional como vírus, drenando tudo o que você tenta construir. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de aceitar. Você pode estar sendo manipulado por energias que nem são suas. Sim, pensamentos podem ser transmitidos. Frequências podem ser captadas. Hill falou disso de forma discreta, ao dizer que a mente é como uma antena. Mas o que ele não podia dizer na época é que existe um tipo de interferência mental sendo usada para manter milhões de pessoas aprisionadas em realidades miseráveis, sem que elas saibam. Você sente que algo está sempre te puxando para baixo? Você sente que dá um passo e perde dois? Isso pode não ser só seu. É hora de recuperar o domínio, de fechar os portais, de romper com a programação. Ou você vai continuar entregando sua riqueza para o abismo, achando que está apenas vivendo a vida. Você já sentiu que algo invisível, quase sutil, guia o rumo da sua vida? Que um pensamento único, aparentemente insignificante, pode abrir portas para o abismo ou para a glória? Hill não apenas sugeriu, ele gritou em silêncio. A sua mente é uma arma de precisão, disparando frequências que moldam sua realidade sem que você sequer perceba. Cada pensamento negativo que você cultiva é como uma semente venenosa plantada no solo fértil da sua mente. E o que cresce? Uma tempestade interna pronta para destruir tudo que você construiu. A mente humana não esquece, não perdoa e não se engana. Ela age fielmente segundo o que você alimenta.
Você está a um pensamento, um único pensamento, de iniciar uma reação em cadeia que pode desmoronar sua vida. O que Hill revela é aterrador. Essa não é uma hipótese, mas uma certeza. Não há neutralidade na mente. Ou você cria, ou você destrói. Não existe meio termo. E o que dizer das vozes internas? Aquelas dúvidas sussurradas, os medos ocultos, as crenças limitantes que insistem em dominar seu silêncio. Elas são os agentes invisíveis da sua ruína, conspirando contra você enquanto você duvida, enquanto você hesita. Mas aqui está o segredo sombrio e, ao mesmo tempo, a luz oculta no fim do túnel. O poder de controlar esse pensamento está inteiramente em suas mãos. Sim, o poder de mudar a rota da sua vida, de quebrar o ciclo destrutivo, está em dominar o seu foco mental. Hill nos alerta com a urgência de um profeta em tempos sombrios. Não permita que um único pensamento, uma única vibração negativa se infiltre e tome conta do seu ser. Seja vigilante, seja implacável. Sua sobrevivência mental depende disso. A batalha mais cruel e decisiva é travada dentro da sua mente, e o campo de batalha é silencioso. Você pode até pensar que nada está acontecendo, mas cada pensamento é um comando enviado para o universo, e o universo responde. Você está pronto para assumir o controle dessa frequência? Ou vai permitir que essa força invisível continue a te destruir silenciosamente? O aviso de Hill é mais claro do que nunca. Mude sua mente ou perca tudo. Agora, preste atenção, porque o que vou revelar não está nos livros comuns. Não é repetido nas palestras de autoajuda e certamente não é compartilhado nas redes sociais populares. É a verdade oculta, o código secreto que Napoleon Hill deixou para aqueles que realmente querem transformar suas vidas ou que precisam desesperadamente escapar do abismo. Você não está simplesmente lidando com pensamentos aleatórios. Você está lidando com frequências vibracionais que ressoam no tecido do universo. Uma frequência que atrai para você aquilo que corresponde exatamente à sua energia mental. E aqui está a revelação. Essas vibrações são como um ímã invisível, poderosas o suficiente para construir impérios ou destruir destinos inteiros. E o mais aterrador, você nem percebe quando está atraindo sua própria ruína. Hill avisou que a mente é um transmissor. E se você não está sintonizado na frequência certa, está automaticamente enviando sinais que sabotam seu sucesso, sua saúde, suas relações, sua paz. É como se você estivesse em um navio, navegando no meio de uma tempestade gigantesca, mas cegamente ajustando as velas para o lado errado, sem se dar conta de que a única chance de sobrevivência é mudar a direção da sua mente. E qual é o segredo para reverter isso? A consciência absoluta, o poder de identificar esses pensamentos tóxicos no instante em que eles surgem, para desarmar a bomba antes que ela exploda. Você precisa estar atento a cada sussurro mental, a cada dúvida, a cada medo escondido, porque eles não estão ali por acaso. Eles são mensageiros do seu subconsciente, avisando que você está fora da sintonia, fora da frequência da abundância e da vida que merece. Hill deixou um legado que vai muito além do simples pensar positivo. Ele expôs uma lei universal implacável. Você se torna aquilo que você permite vibrar dentro de si. Então, a escolha é sua, agora, neste exato momento. Continuar no piloto automático, jogando sua vida no abismo invisível dos pensamentos destrutivos. Ou assumir o comando da sua mente e, finalmente, começar a construir a sua realidade de poder, riqueza e liberdade. Lembre-se, a chave está em você. E como Hill já alertava, essa chave pode ser a última que você segura antes do colapso, ou a primeira para uma vida de abundância sem limites. Não subestime o poder de um pensamento, porque no fim das contas, você está a um pensamento de mudar tudo, ou de perder tudo.
Pense por um instante, e se tudo que você vive hoje, absolutamente tudo, for o reflexo exato daquilo que você permitiu habitar em sua mente nos últimos anos? Não é azar, não é destino, não é acaso. É o resultado cravado, milimetricamente desenhado, por pensamentos que você nem se deu conta de ter alimentado. É por isso que Hill foi tão enfático. Ele não brincava com palavras. Ele sabia que estava mexendo com uma força cósmica, bruta, que poderia destruir quem ousasse ignorá-la. Estamos falando da arquitetura invisível da realidade, uma engenharia mental que opera nos bastidores, onde um simples padrão de pensamento se transforma num ciclo de escassez, doença, fracasso e ruína. E o mais cruel, esse processo não grita, ele sussurra, ele se instala sorrateiro, como um vírus silencioso que toma o controle da sua vibração sem que você perceba. Quando você acorda, já está afundando, já perdeu energia, já perdeu tempo, já perdeu oportunidades. Você está vivendo numa prisão mental, construída pelas crenças que aceitaram habitar dentro de você. E enquanto você não confrontar esses pensamentos destrutivos, enquanto não romper com essa frequência suicida, você vai continuar repetindo os mesmos ciclos. Você vai continuar batendo em portas que não se abrem, tentando encontrar luz onde só existe sombra. Mas existe uma escolha, uma única decisão capaz de mudar o eixo da sua existência. Essa escolha se chama despertar. Despertar para o fato de que sua mente é a origem de tudo. Despertar para o poder oculto das suas vibrações. Despertar para o aviso profético que Hill tentou deixar escondido nas entrelinhas para aqueles que estão prontos. E a pergunta é: você está pronto? Porque o que virá agora não é mais uma reflexão. É um chamado final. Um chamado para os poucos que ousam abrir os olhos, antes que seja tarde demais. Você foi avisado, não por acaso, não por coincidência, mas porque você precisava ouvir isso agora. Porque talvez essa seja a última chance de romper com o ciclo silencioso que está corroendo sua vida pelas bordas. Um ciclo que começa com um pensamento e termina com a destruição de tudo o que você poderia ter sido. Hill não escreveu para a maioria. Ele escreveu para os escolhidos, para aqueles que conseguem sentir, mesmo sem entender, que existe algo muito maior acontecendo no invisível. Algo que responde ao que você vibra, ao que você pensa, ao que você alimenta em silêncio quando ninguém está olhando. E agora a decisão está diante de você. Vai continuar ignorando o sinal? Ou vai usar essa mensagem como um portal para o despertar? Se essa verdade tocou algo dentro de você, deixe seu comentário. Diga o que você sentiu, o que despertou. Isso não é um vídeo qualquer. Isso é um código, um chamado, um choque de consciência. E você acaba de atravessar a fronteira que separa os adormecidos daqueles que estão prontos para criar uma nova realidade. Nos vemos no próximo despertar.